Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Anarco Geek falando, Isaías, como você já me conhece há muito tempo. Hoje a gente vai ter um belo debate, uma bela conversa aqui entre For, Bot, Lucas e Leonardo. Lucas e Leonardo vão defender um ponto, Bot e For vão defender um outro ponto. A conversa vai ser entre eles hoje. E eu espero um debate muito legal, muito esclarecedor em ambos os lados. Que todos possam se comunicar bem. Primeiro, antes de vocês começarem o debate, vamos iniciar com a apresentação. Começa For, Bot, depois Leonardo e Lucas, ok? Fiquem à vontade. Fechou. Eu sou o For, o nome do canal, mesma coisa, FHOER. Meu propósito dentro do libertarianismo é buscar consistência para os libertários, digamos assim. Vocês conhecem o libertário médio? Aquele cara assim que tem aquelas ideias um pouco estranhas e tudo mais. Eu quero fazer com que esse cara comece a se tornar o cara mais consistente possível. Porque assim, o libertário médio se tornando mais consistente para os libertários que estão assim, acima dele, né? Vocês conhecem o libertário avançados que eles se tornam ainda mais profundos no tema e permite uma intelectualização maior do movimento, que basicamente vai dar muito mais espaço em meio de academia e tudo mais. Então, o meu foco nunca vai ser a quantidade, e sim a qualidade. Eu só dou esse aviso prévio para todo mundo que for ver meu canal e talvez veja certas coisas bizarras acontecendo. Então, se vocês quiserem também, o pessoal do Anarco Geek provavelmente já me conhece, que eu já participei. Dê uma olhada no meu canal, se inscrevam se quiser. Mas se não gostar, pode dar um dislike lá para boicotar, mostrar que eu não estou fazendo o serviço direito. Eu sou o Bot, sou do canal Soul to Speak. O propósito é o mesmo do que o For, tanto é que a gente escreve livro junto, conversa junto sobre esse tipo de tema. E agradecer pelo Isaías aí, pelo pessoal aí que vai debater, trazer esse ponto aí pro pessoal para esclarecer bem quais que são as nossas divergências, talvez podemos chegar em alguma concordância. E espero ser um ótimo debate. Então, boa noite aí todo mundo. Eu sou o Leonardo, host do canal ChopaCast, que é basicamente um podcast, mas ele fica disponível no YouTube também. Eu não tenho um objetivo tão, como é que eu posso dizer, acadêmico, entre aspas, como do canal Soul to Speak, canal do For. Eu me proponho mais a integrar canais menores ou até mesmo usar o próprio podcast como uma forma de aprender mais sobre libertarianismo. Eu sou relativamente novo, então eu não me proponho a ficar tendo temas, apesar de que o grupo onde surgiu a ideia do podcast, que é o grupo da Encap Ball, ele tem uma sessão de estudos em que a gente discute um pouco mais, aprende um pouco lá. O Lucas está lá também, me ajuda no ChopaCast às vezes. Então, por exemplo, eu não tenho ser pelo menos por enquanto, não tenho essa intenção de ser uma referência intelectual, mas eu busco aprender e eu estou, na verdade, aqui nesse debate específico porque a discussão sobre esse tema, a meu ver, acabou degringolando, assim, então eu realmente estou com vontade de esclarecer as coisas. Fala ChopaCast, se quiserem ver, é relativamente novo, tem poucas edições. Estou editando o 10º episódio, tem algumas lives. Se quiserem olhar lá. Boa noite, sou o Lucas. Como o Leonardo falou, eu também sou lá do grupo do Ancap Ball e ajudo ele às vezes no ChopaCast. E é isso aí. Eu também não pretendo, por enquanto, ter um objetivo tão grande quanto o do For, porque eu tenho humildade de admitir que eu ainda não conheço muita coisa e não quero ser o porco da vida. For, começa você demonstrando aonde começou o debate, a discussão e tudo mais, depois o Leonardo já coloca o ponto dele e a versão dele. Pra quem não conhece, eu tenho um Twitter e normalmente no Twitter eu fiz tava pistola, que o pessoal tava comentando, perguntando muita coisa pra mim perto no outro dia. Daí eu resolvi fazer um post fixado para explicar todos os detalhes, assim, todos os argumentos que eu podia colocar de uma forma clara. Eu comecei a fazer uns fluxogramas só para simplificar o argumento, o pessoal daí poder começar a mostrar onde é que estava a dúvida. Era basicamente a ideia de você consegue apontar onde está o erro. E algumas vezes tem certos argumentos que não funciona fluxograma, tu tem que ter ideias que tem que ser referenciada por artigo, por coisa, então eu comecei a postar lá também. E uma delas é o meu repúdio
né, a utilização do PNA, do princípio de não agressão, como fundamentação. O que seria esse problema que eu explico lá? Houve uma revista do Mises Institute, americano, que chegava no ponto em que o Hoppe ele tinha feito, na versão de 1988, em setembro, o argumento da ética argumentativa hoppiana, né, ele apresentou, e 2 meses depois, porque era bimestral a edição da revista, o Murray Rothbard admitiu que ele estava errado nas questões que lidavam com o assunto do princípio de não agressão, ética e tudo mais. Está tudo lá especificado. Daí a treta toda começou por causa que, agora não lembro se foi o Eric ou o Terulho, alguma coisa assim, alguém marcou a ANCAP Ball. A ANCAP Ball começou a discordar do ponto, dizendo que era assim um princípio, que eu estava errado. E nessa discussão toda acabou entrando o ANCAPEP, que é o Leonardo, e a discussão continuou correndo, sendo que os pontos iniciais que estavam fazendo estavam sendo desviados. Os pontos iniciais sendo que o PNA não é um princípio, não é um princípio primeiro, não é uma norma primeira que fundamente todo um argumento. O outro era que o PNA acaba se tornando uma coisa que não pode ser usada para fundamentar, somente algo que pode ser usado para referenciar, né? E que ele acaba sendo um marcador memético, que eu posso explicar isso daí mais tarde, que seria um marcador para começar a separar o joio do trigo, um ponto que tu consegue rapidamente notar certas informações agregadas ao uso do termo, e isso permite tu cortar, digamos assim, esta pessoa tem um conhecimento um pouco mais limitado, tu começa a conseguir trabalhar em cima dessa pessoa. Então, basicamente, esses foram os pontos que eu tinha feito, a maioria deles não foram nem respondidos, ou foram simplesmente ignorados, não foram dito, não, este ponto aqui está correto, então vamos para esse problema. E um dos pontos do Chopacast, que a gente combinou até que a gente falaria o ponto do outro, foi que eu utilizei de uma forma errada a definição de princípio. A definição de princípio que eu teria utilizado não seria a forma que o Murray Rothbard utiliza de princípio, que seria um axioma, ou uma norma primeira ou um princípio primeiro, sabe? Seria somente, digamos assim, uma norma que ser seguida, colocando de uma forma mais abrangente. Se ele quiser explicar melhor esse ponto, esse vai ser o debate, basicamente. A gente vai tratar sobre essa discordância e meus outros 3 pontos. Então, passo a palavra, no caso, para o Leonardo. Então, como que eu me meti nessa discussão? Lá por dezembro, não lembro exatamente quando foi o mês, acho que foi início de dezembro, o Ford estava fazendo uma live, eu estava assistindo, né, acho que mais pro final da live ele fez esse comentário, né, de que o Ford, ele realmente se convenceu do argumento do Hoppe, né, ele se tornou hoppiano, assim, ele morreu hoppiano, e além disso ele tinha feito esse comentário, né, de que o PNA ele tinha sido refutado. Na época eu não entendi exatamente qual foi o ponto, só que na época eu também não falei muita coisa, só que algum tempo depois, no Twitter, né, naqueles posts fixados, ele falou, tem muita gente me perguntando de onde que eu tirei esse negócio de que o PNA foi refutado. Tem esse artigo aqui da Liberty Magazine de novembro de 88, onde o Rothbard ele assume isso, né? Eu fui lá, naquela época mesmo, eu fui lá e li o artigo, tanto que eu transcrevi tanto o artigo Além do Ser e do Dever Ser, que é do Rothbard, quanto um outro artigo do David Gordon, né, que é o Radical e Quase Kantiano, que eu transcrevi, eles coloquei no meu Minds, porque eu achei os dois bem interessantes, daí eu transcrevi, porque estava naquele formato de PDF, parecia escaneado, não sei, enfim. Eu li o artigo, e a minha percepção, assim, meu entendimento dele foi diferente, até na época eu fiz um comentário, tá lá, olha, eu não entendi isso do artigo, o que eu entendi foi que, pelo menos da maneira mais direta, né, o que eu entendi foi que a parte da vida, como ele mesmo fala, ele advogou uma ética à parte da ciência econômica, né? Você precisaria ter uma outra coisa, a parte da ciência econômica, digamos assim, baseado no direito natural, esse tipo de coisa para balizar, digamos assim, a economia. Desmentiu ele, né, ao mostrar uma ética baseada nos próprios axiomas que se usavam para a economia, baseado na praxeologia, digamos assim. No comentário me responderam, só que foi uma resposta meio curta. Eu também achei que não valia muito a pena discutir aquilo, até porque eu particularmente não gosto de usar o termo PNA.
Se toda essa discussão fosse no sentido assim, olha, vamos parar de usar o termo PNA porque virou meme, sabe, na mão do Libertino. O Libertino ficou usando isso para qualquer coisa. Eu fico com um saco cheio disso. Se a discussão fosse essa, olha, vamos rejeitar o termo PNA porque virou uma coisa muito fácil de ser espantalhada. Beleza, eu teria 100% de... Eu concordaria 100% com isso. Mas, enfim, passou isso aí. Numa live depois, acho que foi já em janeiro, acho que foi feito um outro comentário sobre isso. Não sei muito bem qual era o ponto, mas falaram, ó, PNA não é mais... Não foi refutado porque princípio, né, princípio de não agressão, princípio é primeiro. Se o Hoppe encontrou outra fundamentação ao anterior, ao P, né, ao PNA, seria, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, seria o a priori da argumentação, então o PNA deixou de ser um princípio. Aí o ponto é, não, tudo bem, eu vou continuar com a história. E foi dito isso, eu até cheguei a comentar no grupo lá, o pessoal, mas eu nunca entendi o PNA dessa maneira, eu entendia mais ele como uma norma universalizável, princípio, né, uma norma universalizável. Tanto que esse até é um espantalho que muita gente faz contra a libertário, né? Fala, vocês defendem a liberdade como um princípio, mas a liberdade não pode ser universalizada, porque chega um momento que você entra em conflito, quando a liberdade de um passaria por cima do outro. É um espantalho que fazem isso. Usando essa noção de princípio como uma norma que você pudesse aplicar de maneira absoluta, sem cair em contradição. Isso eu comentei só no grupo, e algum tempo depois, o administrador da Enquetebol, em outro post, e eu tenho link disso tudo, ele perguntou, tem muita gente falando que PNA foi refutado, mas de onde vocês tiraram isso, sabe? Tem algum texto sobre isso? Esse artigo, o artigo do Rothbard falando sobre isso. Outras pessoas colocaram até o link da revista inteira. Ele comentou lá também e falou, vou te marcar no post do For, lá de dezembro. Só que a questão é que antes disso acontecer, a gente já tinha comentado o artigo, e o Enquetebol, o administrador, ele encontrou até a versão traduzida para a gente ler. Foi lá e fez mais ou menos o mesmo comentário que eu. O ponto não é o que a gente estava interpretando, que o ponto não era que o PNA tinha sido refutado, simplesmente que o Hoppe ele tinha reforçado aquele, digamos assim, reforçado a ética rothbardiana com um argumento mais fundamentado, um argumento partindo de axiomas autoevidentes, vamos falar assim. Então, o que eu entendi daquilo? Para você, digamos assim, daquela afirmação do Rothbard, de que aquela ética dele desvinculada, ao se passar daquela ética dele desvinculada da teoria econômica, dos mesmos axiomas, para inferir que isso seria uma refutação do PNA, você teria que, enquanto um primeiro princípio, né, você teria que entender duas coisas. Primeiro que usava o PNA enquanto um primeiro princípio, que é o ponto em que eu discordo, e o Ropa não usa. Então você teria que ter o Rothbard usando PNA como um primeiro princípio, baseando toda a ética dele nisso, seria o fundamento, né, o fundamento último dele, e o Ropa teria mudado isso, dando uma fundamentação anterior ao PNA. O que eu queria dizer mais? Então, aí tem dois pontos. O que... De fazer. O primeiro é assim, no entendimento que eu tenho, não tem como eu enxergar na argumentação do Rothbard o PNA como um ponto de partida. Seguinte, se eu tiver que entender, se eu tenho que seguir a definição de que princípio é realmente o primeiro, de que é realmente o fundamento, o primeiro, digamos assim, a base de tudo, ou o Rothbard usou o termo erroneamente, e a refutação do PNA nem depende de um outro argumento, não dependeria de uma reformulação, como foi o caso do argumento rothbardiano, e sim da própria análise do argumento rothbardiano. Você olhar para o argumento dele e falar, você não está usando isso como um princípio primeiro, então o nome está errado. Mas a refutação não seria por causa do argumento do Rothbard, seria por causa da própria aplicação errada do termo no argumento rothbardiano. Ou você teria essa interpretação, ou você diria que, por exemplo, na verdade o Rothbard estaria usando o princípio por outro sentido. Foi outro sentido que eu falei, que seria simplesmente uma norma universalizável, independentemente de se ela é a base de tudo ou não. É simplesmente uma norma que você consegue estabelecer que respeita aquelas como é que posso falar? Aqueles passos anteriores. Simplesmente vamos dizer assim, uma simplificação do argumento, quando você diz. E é mais ou menos o que eu entendo do próprio Ética da Liberdade, porque
O próprio argumento dele começa com a situação lá do Cruzoé na ilha, né? Então ele está partindo de uma situação em que não há interação, em que não há nem possibilidade de agressão. Ele está falando de como a pessoa se apropria de recursos. Está falando da apropriação. Ele vai determinar o que seria uma propriedade legítima, seja pelo, digamos assim, direito natural de autopropriedade, de propriedade do seu trabalho, ou derivado disso, né, da propriedade sobre outros recursos, do trabalho, das trocas voluntárias. Só depois que ele define isso, que ele vai falar da agressão, porque a agressão seria algo que iria contra a propriedade legítima. Então, por exemplo, ele se limitaria, ele acabaria ali, a minha parte meio que acabaria aí. Por exemplo, eu estou falando que se o PNA nunca foi defendido como um princípio primeiro, seja refutado enquanto tal, porque você vai estar contestando algo que nunca foi dito. Aí depois o Lucas conversando com ele teria um outro ponto falando que, assim como o Rothbard não faz isso, o Hoppe, no argumento dele, ele acaba aproximando o PNA de um princípio primeiro, porque ele já coloca ele como uma norma assumida no ato da argumentação. Só que acho que ele pode explicar melhor quando ele for falar. Bom, é isso aí que o Leonardo falou. Bom, o Rothbard, ele não fundamenta a propriedade dele sobre o PNA. Ele fundamenta sobre a natureza humana. Então, por aí já não seria um princípio no sentido que eles estão falando. E já o Hoppe, ele utiliza o PNA para fundamentar a própria propriedade privada. Queria dizer aqui que eu peguei aqui aquele artigo do Rothbard, porque o princípio de não agressão é o único condizente com a moralidade e com a ética, que é um dos melhores do Rothbard, que é a parte que ele sintetiza bastante sobre o que o Estado faz e o que o Estado deixa de fazer. E ele começa falando que abre aspas, todo credo libertário se baseia em um axioma central. Nenhum homem ou grupo de homem pode cometer uma agressão contra a outra pessoa ou a propriedade de terceiros inocentes. Isso pode ser chamado de axioma da não agressão. Aí ele define que a agressão é definida como o uso de violência física contra a pessoa ou propriedade de qualquer outro indivíduo. Agressão é, portanto, um sinônimo de invasão. Então, o Hoppe aqui deixou bem claro com a palavra axioma, ou seja, é um princípio primeiro, que foi um dos grandes pontos apontados por nós, né? Que o P do PNA é realmente de princípio. Com a palavra axioma a gente consegue perceber isso aí. Outra coisa, o Hoppe, ele, ao invés dele ir pela natureza do indivíduo, ele usa a condição transcendental da ética, que ele pega pelo a priori da argumentação. Então daria para dizer que o Hoppe não aprimorou a ética do Rothbard, e sim partiu de outro ponto. Outra coisa muito importante, o Leonardo, ele tinha falado sobre a discussão de parar de usar o termo PNA, porque ele pode ser muito espantalificado. Esse foi um dos grandes problemas que a gente falou, inclusive, participei também, inclusive em live no canal do For, justamente sobre isso. Eu já até falei que uma vez um cara veio tirar uma dúvida comigo, que ele estava sendo espantalificado por um neo-iluminista, e o neo-iluminista estava usando o problema da guilhotina de Hume no próprio PNA do Rothbard para refutar o argumento do Hoppe. Então a gente deixou bem claro esse ponto de que o uso do PNA, além de muito espantalificado, ele ainda é muito usado por libertins. E outro ponto importantíssimo aqui, que o Leonardo falou naquela parte da revista, sobre juntar a ética com a propriedade, alguma coisa assim. Eu até traduzir aqui, vou ler aqui para vocês verem. Isso aqui foi na parte falando sobre a ética argumentativa do Hoppe. Alguns autores fizeram alguns comentários, e o Rothbard também fez o dele. Eu peguei aqui a parte mais importante, ele tem uma pequena introduçãozinha falando de que isso foi bom para o libertarianismo e tal. Aí o Rothbard começa. Ele, no caso, Hoppe, ele foi capaz de transcender a famosa dicotomia ser-dever, fato e norma, que é o problema da guilhotina de Hume, que o Rothbard caía, que vem atormentando a filosofia desde o tempo dos escolásticos e que levou o libertarianismo moderno a um enfadonho beco sem saída.
E não apenas isso. Hans Hoppe conseguiu estabelecer o argumento para os direitos anarcocapitalista lockeano de uma forma fundamental e sem precedentes, que faz com que a minha própria posição em relação à lei natural e aos direitos naturais pareça quase fraquíssima na comparação. Ou seja, ele deu o status de inferioridade a próprios direitos naturais pela natureza do indivíduo. E tem um quadrinho ali, que talvez o Leonardo não chegou a ver, que falando sobre isso, o Rothbard também fala, o Hoppe provou que eu estou errado. Ele conseguiu, ele deduziu uma ética dos direitos anarco-lockeanos de axiomas. Portanto, tá aqui o próprio Rothbard admitindo, e isso antecedendo toda a parte que eu demonstrei que o Rothbard considera a não agressão, nas palavras dele, de axioma da não agressão. Portanto, sim, o princípio primeiro que era o nosso problema. Bom, tanto no Teoria do Capitalismo e Socialismo e no EPP, o Hoppe usa o termo PNA, princípio de não agressão. E nesses mesmos 2 livros, ele fala várias vezes que o argumento dele não vai contra o de Rothbard. Que o argumento dele, na verdade, está apoiando o de Rothbard, só que com um argumento que dá a vantagem de não cair na guilhotina de Hume. É isso, eu passo. Esses pontos que ele fez falando sobre o PNA, eles também foram trazidos pelo, no caso, o Ancap-Ball e o Ancapep, que no caso é o Leonardo, para demonstrar que foi utilizado e que o Hoppe reconhecia. Bem, isso não quer dizer que ele reconhece como um princípio, ele só está referenciando o argumento do Murray Rothbard, que ele reconheceu até na revista de setembro, que, ou até mesmo, se não me engano, ele colocou isso aí no A Theory of Socialism and Capitalism, que ele reconhecia como válida as críticas utilizando da guilhotina de Hume contra o argumento do Rothbard. Então, qualquer referência sobre isso, eu vejo da seguinte forma. Ele não queria chegar e simplesmente dar um tapa na cara do professor dele, vamos colocar assim. Então ele simplesmente tentou pegar e suavizar uma transição do pessoal, sair do argumento do PNA, que estava errado, não é um princípio primeiro, não se fundamenta por causa da guilhotina de Hume, que é um problema que sim incide sobre o PNA, e qualquer libertário que diga que não está sendo dogmático sobre esse ponto, né? Tipo, o PNA sim, o Rothbardiano cai na guilhotina de Hume, isso não tem contestação a isso, isso é um fato. Então, o que eu imagino que foi é simplesmente ele tentando pegar e fazer uma transição não muito turbulenta para chegar no ponto final, que seria a fundamentação dele da norma de propriedade privada e demonstrando que ele não vai contra a norma de não agressão, pois como ele fundamentou primeiro, não é mais um princípio, seria um corolário da autopropriedade, que é a norma que ele fundamenta. Essa sim seria o princípio dentro da argumentação. Disso tudo, né, o fato dele ter escrito no livro dele o PNA e reconhecendo, tentando pegar e passar isso daí para os leitores dele, eu não vejo como ele defendendo a ideia, e sim dele ambientando o leitor, que provavelmente não conhecia o argumento do Rothbard a um ponto profundo, ele estava apresentando, para entender qual ponto que ele está partindo e qual ponto ele está chegando. É simplesmente uma ambientação, não é um reconhecimento do PNA como princípio, tanto até que no meu e-mail que eu enviei para o Rothbard, ele reconhece que não é um princípio primeiro, e como o próprio Bot falou aqui claramente, que o Rothbard tentou usar como um axioma, um princípio primeiro. Então, simplesmente estar no livro escrito a palavra PNA não prova o ponto, só prova que ele referenciou o argumento do Murray Rothbard. 2 coisas sobre a colocação. A primeira colocação do Bot sobre o uso da palavra axioma. Eu um pouco devolvo o que foi dito, que do mesmo jeito que o Rothbard, assim, em vez de usar a palavra PNA, de o PNA como princípio primeiro, você pode também dizer que está aí uma coisa. Do Rothbard usar o termo axioma não diz que ele está realmente aplicando ele como um axioma. Porque tem até um artigo aqui que eu tinha passado antes do Kinsella, falando sobre uma discussão entre o Stéphane Molyneux e um outro cara, um Left Libby,
ele comenta sobre isso, que o Rothbard, ele tem bastante influência, pelo menos nas primeiras épocas, ele teve bastante influência da Ayn Rand, né? O axioma. Ele usava o termo axioma como um tipo de afirmação que não poderia ser negada sem que você se contradissesse, né? Um pouco disso vale para o princípio de não agressão, né? Que você poderia dizer o axioma de não agressão, que você não pode defender a agressão como algo universal, porque para você defender isso você teria que se manter sem agredir a pessoa para defender isso. Pode repetir? Cortou a tua voz. Pode repetir essa última frase? Cortou a partir de que ponto? Tu falou que da agressão, daí começou a cortar tudo. Não consegui entender. Tá falando do artigo do Kinsella, né? Que ele faz um comentário sobre isso. Ele faz um comentário sobre o uso da palavra axioma. Sim. Que tanto a Ayn Rand fazia, quanto o Rothbard fazia. Sim, que é um princípio que não pode... Uma verdade. É uma verdade necessariamente evidente, é uma premissa necessariamente evidente e verdadeira que não pode ser negada, no caso. Ele não fala aqui em premissa, mas... Não, peraí. Ele fala em premissa quando ele dá a definição de axioma na geometria, por exemplo. Mas aqui ele fala do uso que a Ayn Rand faz, que seria uma verdade auto-evidente, né? Que você não pode negar sem cair em contradição. Sim, axioma filosófico, no caso. Mas tudo bem. Então, ele dá essa definição, e isso um pouco o uso desse... Ele até no próprio artigo contesta o uso de axioma para o PNA. Né? Mas a questão é a seguinte, mesmo que você adote isso, você poderia dizer que o PNA se enquadra nisso, primeiro, mesmo sem ser um princípio primeiro. Porque pode se enquadrar nessa definição de axioma, mesmo tendo uma fundamentação anterior. Você pode justificar ele como uma forma de você respeitar os direitos de propriedade. Se você tentar simplesmente atacar diretamente o PNA, você acabaria tendo esse problema da contradição. Mas, de qualquer modo, um ponto é esse. Foi uma coisa que eu falei no começo. Uma coisa que você pode analisar é essa. O negócio é o seguinte, eu tinha dito que o Hoppe utilizou a fundamentação, utilizou a referência como PNA. Eu dei uma explicação por que ele teria feito isso, né? Que é para localizar os libertários na época, no argumento que estava, e assim pegar pela mão e guiar para a ética argumentativa. Esse é o motivo dos PNA. Tu colocou que, como então a palavra pode ter sido errada, né? Tu colocou que ele utilizou o axioma errado. Não é esse o ponto. Se foi uma falsa analogia, porque eu dei a justificativa. Ele não está chamando o PNA de PNA por princípio, ele está chamando por referência o argumento de um outro. É da mesma forma que eu explicar para alguém o que é valor-trabalho, e daí fundamentar a mais-valia, e sair fazendo isso não me torna um marxista ou um defensor que isso está correto. Eu só estou demonstrando e referenciando o argumento do Marx. Tá? Posso só esclarecer uma coisa. Você está falando do Hoppe ou do Rothbard? Do Hoppe, quando eu falei que o Hoppe referenciou. Tudo bem. Tá? Daí a analogia que tu fez foi que a Ayn Rand utilizou disso daí, e sim, eu reconheço que o Murray Rothbard, ele teve grandes influências da Ayn Rand, até eu condeno, digamos assim, a queda do movimento libertário americano, no caso do partido, pela Ayn Rand. Só que o ponto ainda se mantém. Um axioma, ele é evidente, ele é auto-evidente, ele é evidente em si mesmo, como é colocado. Ele não pode ser negado, porque a negação dele faz com que ele necessariamente seja verdadeiro. O detalhe é que a contradição performática não é usada no PNA, é usada pelo Hans Hermann Hoppe, tá? Deixando isso bem claro. O detalhe é que esse auto-evidente, a evidência do axioma, que é uma premissa que é verdadeira em si mesma, é sim uma questão de um princípio, porque se você está se baseando em axiomas para derivar outra coisa, tu tem uma conclusão apodítica passando desses axiomas para a conclusão. Então a conclusão, apesar dela ser axiomática, isso quer dizer baseada em axiomas, né, e derivada logicamente deles, ela não é um axioma. Entende? Esse que é o ponto que a gente está colocando, porque a própria noção de agressão e defesa, ela necessita de uma questão anterior, que seria a propriedade privada, para poder fundamentar essa limitação do que é agressão e do que é defesa. Você tem que colocar esse ponto para dividir os dois. Então, o que o Hoppe ali simplesmente faz é partir de... Agora,
pulando para a ética argumentativa hoppiana, né, só para dar um paralelo, ele parte de uma questão factual, que é as condições do a priori da argumentação, e ele demonstra uma contradição transcendental inerente ao fato de tentar argumentar contra uma norma, fazendo com que essa norma tenha que ser verdadeira, porque ela é impossível de ser negada. Entende? Então, a condição axiomática dessa norma, que ela se torna autoevidente porque a negação dela é contraditória, é da autopropriedade, não do princípio da não agressão. O que o Hoppe reconhece que tem no a priori da argumentação é uma norma de não agressão, uma norma que faz com que a condição de argumentar seja livre de conflitos. Isso não quer dizer PNA, isso quer dizer autopropriedade. Em nenhum momento, como a gente está discutindo o argumento do Murray Rothbard, ele faz essa distinção, ele coloca a autopropriedade. Veio depois, com Hans Hermann Hoppe, e teve até muita gente tentando reformar o PNA para dentro da ética argumentativa, o que é impossível, porque um é um fator teleológico e o outro é deôntico. Eles não vão ser compatíveis nesse grau. Primeiro sobre o Rothbard, realmente em nenhum momento no Ética da Liberdade ele usa a expressão princípio, ele usa axioma. Mas esse é justamente o ponto que o Leonardo levantou, que ele nunca usou isso como princípio, nenhuma reforma. Já o Hoppe, tá soprando no teu microfone, ele não simplesmente referencia o PNA, ele usa como cerne do argumento dele. Porque ele fala que esse princípio é anterior a qualquer verdade. Porque você primeiro, para você justificar uma verdade, você tem que assumir ele. Você assumir o contrário, você não vai ter nem argumentação. O contrário seria, todo mundo pode agredir todo mundo. O Lucas aí falou que o Rothbard não usou no sentido de axiomático. Aí eu não entendi, porque a definição de axioma é justamente uma verdade autoevidente. Então, até como eu demonstrei aqui no texto que eu disse. E ele disse sobre a norma ser esse PNA ser um princípio. Mas, vou pegar aqui o e-mail que depois da treta toda o For mandou pro Hoppe para deixar bem esclarecido. O primeiro Hoppe tinha respondido outro cara lá que a ética justifica o PNA. Ou seja, se o PNA se a ética justifica o PNA, então o PNA é um corolário e a ética é o princípio. Esse que é o nosso grande ponto. E daí, para o For deixar tudo entendido, que o pessoal não tinha entendido o e-mail, o For mandou um e-mail perguntando para o Hoppe sobre esse uso do PNA, etc., como princípio mesmo, e o Hoppe respondeu, claro que o PNA não pode ser considerado um princípio, ou o princípio, porque sem esclarecer primeiro o que é propriedade, não há como diferenciar agressão de defesa. E como o For tinha inteirado no meu primeiro comentário. O Rothbard ele vai partir de um princípio teleológico e o Hoppe vai partir de um princípio pragmático transcendental. Então, ele não complementa, são dois argumentos distintos. O do Hoppe é deôntico, do Rothbard é teleológico, e o Rothbard sim, o Hoppe sim refutou o Rothbard, e o Rothbard reconheceu, como eu disse aqui na revista, que ele disse, Hoppe provou que eu estava errado. Ele deduziu uma ética de direitos anarco-lockeano de axiomas. Pergunta, prestei atenção, Lucas, você disse que o Rothbard faz um uso axiomático do PNA? Isso, ele fala axioma, ele não fala princípio. Só que, eu vou dizer... Não, voltar para o artigo, o sentido em que é usada a palavra axioma, né, que não seria, pelo menos ainda sustenta o ponto de que aquilo não precisa ser um princípio primeiro. Porque, e mesmo que seja, a questão é essa, mesmo que o Rothbard tenha chamado de axioma nesse sentido, o argumento dele, no ética argumentativa, não está de acordo com isso. É o que eu falo, tem duas formas de você atacar isso, ou dizendo que o sentido em que ele usou o termo, o sentido em que ele usou o termo não é o que está sendo dito, no sentido de princípio primeiro, ou que ele simplesmente se equivocou.
ele chamou de princípio primeiro, só que no livro ele não usa, na Ética da Liberdade ele não usa. O ponto de partida dele é o direito natural à autopropriedade do seu corpo e do seu trabalho. E justamente o primeiro capítulo, quando ele fala da ética de Crusoe, ele não está nem lidando com interações, ele está falando do processo de apropriação. Ele define o que é uma propriedade legítima antes de definir o que é agressão. Se ele está falando em axioma com o sentido de primeiro princípio, ele está errado. E a refutação do PNA enquanto primeiro princípio não vem do argumento do Rothbard, e vem sim do próprio argumento do Rothbard, da própria análise do argumento dele. Ou é isso, ou ele está usando o axioma em um sentido que não coloca ele como primeiro princípio. Que você não pode rejeitar, sem cair em contradição. Eu não estou dizendo com isso que ele está usando contradição performática para provar o PNA, digamos assim, porque esse não é o argumento dele. O argumento dele, ele deriva o PNA do conceito de propriedade. No caso falando do Rothbard, é mais o argumento do Lucas, mas me metendo aqui um pouco, o suposto para a argumentação, pelo menos da forma que eu entendo, não é apenas a autopropriedade, mútuo de autopropriedade, né? Porque você não pode simplesmente usar os seus meios, você também tem que reconhecer a autopropriedade alheia para fazer uma argumentação. E nesse ponto, talvez eu até diria, eu não diria que o PNA seria um princípio primeiro nesse ponto, porque ainda tem algo anterior, que é o que ele fala sobre a defesa da ética, né? Uma ética racional deve ser por meio de argumentação. Esse é até um ponto que eu discuti um pouco com o Lucas, que eu entendo que esse seria o princípio do Rothbard. E depois disso que ele vai para a argumentação e mostra, digamos assim, a norma que está ali embutida no ato de argumentar, né? Que seria o reconhecimento mútuo de autopropriedade e também por consequência, a não agressão, né? O respeito a uma norma de não agressão. Só que, independentemente de você discutir se o Rothbard usa ou não como um princípio primeiro, o Rothbard não usa. E das duas, uma. Ou ele usou o axioma com um sentido equivocado, que, independentemente dele, se ele usou, ele já está em desacordo com o argumento dele. O que importa aqui, para mim, é o argumento dele. Axioma num outro sentido que é compatível com isso. Que ele está chamando o PNA, entre aspas, assim, de axioma, e em um sentido que não assume que ele é um primeiro princípio. Porque o argumento dele não toma o PNA como primeiro princípio. O ponto todo agora, basicamente, a gente chegou numa divisão aqui. Porque já foi reconhecido, e se vocês quiserem falar sim ou não, já foi reconhecido que, dado o princípio primeiro, a gente ganhou esse ponto. O ponto está refutado, correto? Dado que o princípio de PNA seja princípio primeiro. Não, o que eu digo é que, a meu ver, PNA nunca foi um princípio primeiro. Não, mas dado este ponto, a gente só tem que daí depois provar que seja isso. Se for... Rothbard, sim, Rothbard. Seja o PNA, quando eu falo PNA, eu estou falando do argumento da ética libertária rothbardiana. É basicamente isso que eu estou falando. É a fundamentação dele. O princípio não seria um princípio... se for um princípio primeiro, está refutado. Não tem como ser. Correto? Sim. Correto? Eu digo que a gente já chegou aqui concordando nisso. Não é o ponto era... O ponto que a gente demonstrou, o Bot, na verdade, demonstrou, que a gente já tinha combinado de tocar nesse ponto antes, sobre a utilização de axioma pelo Rothbard, e agora a gente está tendo o problema que basicamente chegou pode ser agora qualquer palavra, ele pode ter dito qualquer coisa. A gente já demonstrou que ele disse com axioma. A gente já fez isso. Então, o ponto foi um círculo completo e voltou ao primeiro ponto que eu tinha feito. O PNA não é princípio. Ele não tem como ser. Ele colocado como um axioma, né, ele só é princípio. Ele colocado dessa forma, uma forma que não seja o axioma e um princípio primeiro, não tem por que chamar ele de princípio. Ele pode ser chamado de norma da não agressão. Somente de norma já é o suficiente para descrever. Não precisa colocar princípio. Não precisa endeusar isso. E não precisa causar uma confusão com a palavra princípio, sendo que a gente já demonstrou. O Rothbard, apresenta como princípio primeiro. Já foi dito. Então, basicamente, eu vejo que esse ponto foi concordado. O que está querendo esperar é que, digamos assim, ou tu prova que ele usou de outra forma, né?
ou deixa nisso, porque simplesmente pegar e dizer, não, mas ele pode ter usado de outra forma. Bem, o ônus da prova é teu, a gente está com o livro aqui do lado, a gente usou citação bibliográfica e só estamos esperando tu demonstrar que a nossa citação está errada ou demonstrar uma outra que retire do ponto. Mas a gente já matou isso daí. Primeiro princípio foi da forma que foi utilizado, refutamos primeiro princípio e está aqui o ponto. O ponto está morto, esse é um ex-ponto, ele deixou de ser. Tá tendo aqui o mesmo problema que teve no Twitter, basicamente. O ponto não ser entendido. O que eu disse é o seguinte. Você analisando o argumento, eu não estou falando dos termos que o Rothbard usa, você analisando o argumento, dentro do argumento dele, não é um princípio primeiro. Mas ele afirma que a gente já utilizou o argumento do Murray Rothbard, a explicação que ele deu, toda a fundamentação analítica do que seria o argumento dele. Ok. Só um destaque para a palavra que ele usa, axioma da não agressão aqui. Não, tudo bem. A questão é a Ele seguinte. usa a palavra, mas ele não fundamenta nisso aí. Não, calma. Se é esse o caso, se ele está chamando a não agressão de um axioma, no sentido de um princípio primeiro, o argumento dele não mostra isso, o argumento dele não é estruturado dessa forma, então, digamos assim, a refutação do PNA enquanto princípio primeiro está no próprio argumento dele. Não está no argumento do Rothbard. Você dizer que Rothbard refutou o PNA. O próprio Rothbard usa um termo inconsistente com o que ele disse. Se ele está usando o axioma com o sentido de princípio primeiro. É isso que eu estou dizendo. Você olha para o argumento, olha para a forma como ele define. Tem alguma coisa errada aqui. E a forma que ele justifica, no caso, também. Essa é a parte mais importante. Não é a forma como ele justifica. Eu já disse, a forma como ele justifica... O PNA, ele define o que é uma propriedade legítima antes de falar em PNA. Antes de falar em não agressão. Exato. E esse é o problema. Ele cai na guilhotina de Hume. A gente sabe disso. Eu não estou negando isso. O problema é que ele não fundamenta em PNA. Mesmo usando a palavra axioma. Vocês estão atacando semântica, basicamente. Mas ele pegou... Cara, todo debate tu tem que se fundamentar em semântica. O que ele falou é que era um primeiro princípio, era autoevidente. Não é. Ele é um corolário de propriedade privada. Essa que foi a nossa fundamentação. O próprio argumento dele. Sim, então o nosso ponto continua. Não é um princípio, não tem como ser. Espera. Não é, ele fundamenta em natureza humana. Então é pior ainda, porque tu tá tirando sim, nós sabemos que é pior. E não é um princípio válido, foi refutado, foi reforçado. O que Roper fala é que ele melhora o argumento de Roper. Estou falando do... Vamos ficar no Rothbard. Sim, calma. ele foi refutado. O que eu estou dizendo aqui, você vê que PNA não é um princípio primeiro no próprio argumento dele. Você dizer que Rothbard refutou o PNA está errado. Não foi Rothbard que refutou o PNA. Ele já não é um princípio primeiro no argumento. Não estou falando de como o Rothbard chama. Ele pode ter chamado de maneira equivocada. Vou fazer o quê? Mas no argumento dele, o ética da liberdade, não é um primeiro princípio. Não. No argumento dele. Não, tu não entendeu. Seguinte, ó. O que aconteceu da justificativa do PNA é que a justificativa foi demonstrada errada pelo salto lógico da ética argumentativa. Isso não refutava em si a conclusão. O detalhe é que quando o Rothbard demonstrou um princípio utilizando de deontologia, ele acabou com qualquer possibilidade de um princípio teleológico sobre a propriedade privada. Isso foi o que fez a refutação, porque ele impossibilitou de qualquer justificativa, ele demonstrou basicamente um ponto que derruba qualquer justificativa teleológica para um princípio de propriedade. Esse que foi o ponto. Isso que ele refutou. Porque tu poderia dizer o seguinte, o Rothbard ele fez o argumento, a justificativa estava errada, mas a conclusão estava correta. Veja só. O que o Rothbard fez foi basicamente falar, mas Dudu, nem isso daí por causa que a conclusão não é nem teleológica, ela é deôntica, ela é uma questão de necessidade. Entende? Então tá aí todo o erro. E aí que tá a refutação, e por isso que o próprio Murray Rothbard escreveu o Rothbard has proven me wrong. Tipo, porque ele simplesmente demonstrou que não dá para utilizar de natureza humana para isso. Tem que ser da própria estrutura transcendental. Tá tudo lá na revista, só para avisar. Tá no livro do Rothbard que ele, na verdade, só melhorou o argumento. Ele não fala em nenhum momento que discordou. De novo. Não fala em nenhum momento que
a conclusão está errada, ele fala que usou um argumento diferente com a vantagem de não cair na guilhotina de Hume. Isso é eufemismo. É bem claro, eu vou ser bem claro para ti. Tá bem claro no livro dele. Eu tô te dizendo, ele tá utilizando a referência ao PNA. Ele não tá dizendo que o princípio está certo porque ele refundamentou o princípio. Então não é princípio. A forma que o... Ele não tá dizendo que refundamentou o princípio porque não era princípio. Então não estava correto. Peraí, deixa eu só fazer um ponto. Ó, o que você falou aí. O argumento dele é o mesmo, com a vantagem de não cair na guilhotina de Hume. Quer dizer que o do outro estava errado, pelo salto lógico da guilhotina de Hume, de derivar uma norma de um fato, e o Hoppe, pela estrutura transcendental da argumentação, conseguiu demonstrar que a norma de autopropriedade quer dizer, você consegue negar, mas toda vez que você negar, você vai cair numa contradição pragmática. Que não permite que tu esteja falando a verdade, no caso. Exatamente. Por exemplo, isso aí que você tá falando, tá tipo... Eu não sei se eu... Enfim. Não, os dois são iguais, mas a gente não tá... não tá defendendo que o Hofbard tá certo. Não é isso. Não, eu não acredito que seja sofismo. Eu só tô falando que, por exemplo, você falou que o argumento do Hoppe é o mesmo, com a vantagem de não ter a guilhotina de Hume. Eu falei que ele apoia o argumento do Hoppe, apoia suas conclusões. Sim, é assim, ó, o Hofbard, ele pegou uma conta matemática e fez a conta errada e chegou no raciocínio certo, que é a lei de propriedade. Aí o Hoppe, ele pegou e construiu toda essa conta da maneira correta, que é pelo meio da pragmática transcendental da argumentação. Ele ainda demonstrou isso como deôntico, não teleológico. Lembrando, essa outra diferença é muito grande. Sim, vocês falaram que ele não concorda com a própria conclusão. Não, acabei de falar. Ele concorda com a norma. O detalhe é que a categorização da norma não é teleológica, é deôntica. E o fato dele ter demonstrado isso impossibilita que o princípio, que seria a norma, seja deôntico. Então, ele matou o argumento porque ele simplesmente fez um ponto que, como o ponto dele está certo, não tem, é impossível, não dá para existir, tá? Um princípio teleológico que determine propriedade privada. Não tem como, porque ele já fez um princípio primeiro, em autopropriedade. Pela condição transcendental da ética. E tu dizer que ele apoia o princípio, sendo que o Hofbard, como o próprio Ancapep falou, então se ele usou isso, o argumento do Hofbard está errado. Sim, a justificativa dele estaria errada. Só que o Hoppe, por demonstrar um princípio anterior, já demonstra que qualquer tentativa de chegar naquela conclusão vai incorrer num erro. Não tem como ser um princípio somente um corolário. Não foi o que ele falou no foi o que o Hoppe falou no início. A ética o PNA não pode ser considerado um princípio ou princípio, porque você precisa esclarecer primeiro o que é propriedade, que é o que ele faz com a condição transcendental. Que ele respondeu. Exatamente. Não falei que Hoffer concorda com o argumento com que o Hofbard fundamentou a ética dele. Eu disse que ele concorda com o direito natural, a base do argumento, que é o que ele demonstra como norma. Na ética argumentativa. Não, calma. O que tu tá querendo falar com isso? A norma, que ele concorda com o normativo demonstrado, ou com a estrutura do direito natural? A estrutura argumentativa que leva ao direito natural. Qual dessas duas? Isso aí tem que tomar cuidado de que isso aqui pode gerar um equívoco. O que seria? Ele concorda com o direito natural e ele utiliza o PNA. Não. Presta atenção na minha pergunta. Ele concorda com o direito natural, tu está se referenciando somente à norma de não agressão, ou está se referenciando à estrutura pela qual o direito natural é demonstrado? Não, estou falando aqui da propriedade privada. Sim, que é o que acontece. O Rothbard, a estrutura desse argumento, o Rothbard, é errada. E o Hoppe usa a crítica deôntica para chegar na norma de autopropriedade, na norma de propriedade privada, de autopropriedade, pelo a priori da argumentação. É diferente. É completamente diferente.
É tipo, tu dizer que os dois são iguais, mas não cai na... Isso daí já é a frase que merecia o meme. Entende? Por causa que, tipo, os dois são iguais, mas a diferença de um pra outro... Não tem diferença. Não teria que ter. Se os dois são iguais. Entende? O que tu tem são a lei da semelhanças... identidade. É a lei da identidade. Bem, isso aí nem é Kant. Vamos colocar Aristóteles aqui no meio. É. O que tu tá demonstrando é que é o seguinte, existe uma característica em comum entre eles, tá? Que essa não é discordada. Não quer dizer que os dois são iguais. Uma bola amarela e uma bandeira amarela não quer dizer que as duas coisas sejam a mesma coisa, só porque tem amarelo. Volto no meu exemplo, que é bem fácil de entender. É como se o Rothbard fosse fazer uma conta que o resultado é 50. E ele chegou nesse resultado, só que ele chegou fazendo uma conta de uma maneira errada. O Hoppe, pela estrutura transcendental da argumentação, e mostrando que é impossível você justificar uma agressão, senão você vai estar caindo em contradição performática, ele fez isso dessa maneira, mostrando que o jeito que na analogia o Rothbard fez a conta está errado, e só o dele pode estar certo. Sim, o que torna a ética argumentativa, ou a priori da argumentação, um argumento transcendental, e a autopropriedade um princípio. O que retira o status, digamos assim, de princípio do PNA, que o próprio Rothbard, como a gente já utilizou de referência, utilizou como axioma, algo auto-evidente, que não pode ser negado. Um detalhe que a justificativa dele pode sim ser negada. Autopropriedade não pode. Sem cair em contradição. Exatamente. Então ele não é necessariamente verdadeiro. Deixar só claro ali sobre a parte do argumento transcendental, é porque a argumentação, por definição, ela é livre de conflitos. Então, seguir a norma de autopropriedade é transcendental para a atividade argumentativa. Se você não estiver seguindo, já não vai ser uma argumentação por definição. Você tem que seguir para entrar numa argumentação. E isso é um erro que vários ANCAPs e libertários também incorrem nessa definição aí, que é muito importante. As definições do argumento são muito importantes, na verdade, né? Sim, que é ela que dá a estrutura do termo. Exatamente, é isso que a gente vai ter o problema com alguns outros anarcocapitalistas. Sim. Mas isso é semântica. Óbvio, se tu não pegar e definir semântica antes, tu vai pegar e começar a bater a cabeça. Por isso que a primeira coisa que a gente fez nesse debate aqui foi demonstrar a utilização do princípio, porque a gente vai debater justamente sobre a validade de ser um princípio. O que é o princípio, pelo menos no argumento do Rothbard? Axioma. Primeiro princípio. No entendimento de vocês, o Rothbard, no argumento dele, parte de PNA? Não, ele justifica pelo PNA. Assim. Ele usa o PNA como axioma. Então, é o primeiro. Aí ele justifica tudo o resto no PNA. A argumentação dele começa com não agressão. Axioma da não agressão, exatamente. Ele deduz da propriedade privada do direito natural. Não, primeiro ele diferencia os dois, e daí ele demonstra que tem que ser seguido, ou tenta, né? Pelo PNA. Ele justifica a validade da norma pelo PNA. A gente está falando de justificação. A questão é a seguinte: como que ele pode definir agressão no argumento dele? O que é a propriedade legítima? Sem estabelecer um critério para dizer o que é a propriedade legítima. Isso não é o ponto. Estou falando da estrutura do argumento dele. Ele não parte de não agressão. Não, ele justifica por não agressão. Porque ele coloca que a não agressão é auto-evidente. Como um axioma, como eu já disse 1000 vezes aqui. Sim, mas isso é depois que ele já fundamentou a propriedade. Isso não seria por definição. Então, outro problema dele. Então, ele tinha que ter falado do princípio da propriedade privada, PPP, não PNA. Se ele fundamenta na propriedade privada, ela é o princípio. Tá aí mais um ponto pro nosso favor. Tipo, se vocês quisessem concordar, era só ter falado lá no Twitter, a gente não precisava fazer esse debate. Eu concordei com isso. Já falei desde o começo. Essa é a questão. Eu tô falando... eu tô falando que ele parte de autopropriedade. Não parte. Vocês estão falando de quem agora? Do Rothbard ou do Rothbard? Rothbard. Estou falando de Murray Rothbard. Ética da liberdade. Ele não parte de autopropriedade. Parte de autopropriedade? Não. Ele parte de direito natural. Sim. Só que daí ele tenta justificar não fundamenta como...
Ele tenta... Isso aí ele vai fundamentar depois. Não, Clã. Calma, presta atenção. O importante não é o que está sendo, no caso do direito natural, não é o que tu está colocando como direito natural, e sim o que tu consegue justificar do direito natural. Ele está utilizando o axioma como algo inegável para ele poder justificar como algo universal. Entende? A lei de propriedade será algo universal, teleológico, que ele está querendo fazer pelo direito natural com base tomista que ele estava usando. Esse é o problema. Ele não consegue fazer isso porque ele partiu de natureza humana para um princípio, uma norma. Ele não consegue fazer isso e ele ainda demonstra essa norma, tá? E ele justifica utilizando o argumento do princípio de não agressão. Não é que ele fala princípio de não agressão e ele constrói tudo em cima, sabe? Ele simplesmente parte da natureza humana, começa a regredir coisas e chega num princípio. Que esse princípio é o que fundamenta o resto. Ele, tipo, não que ele comece pelo princípio, mas a justificativa do resto estar correto é pelo princípio. O princípio que eu reitero na parte que ele fala aqui, que isso pode ser chamado, ele fala aqui sobre o axioma central do libertarianismo, que isso pode ser chamado do axioma da não agressão. Axioma, mais uma vez para ficar claro. Então, tipo, o com que vocês estão brigando, eu não sei. Por causa que vocês simplesmente estão tirando algo do nada, sendo que a gente está trazendo referência bibliográfica aqui, tá? E se vocês quiserem se paulear sobre semântica, sem problema. A gente ancorou no livro e tá deixando. O ponto ainda se mantém, pelo que a gente trouxe. Tá? Se quiser, o Bo tinha separado a página, era a página quanto? 340? Não. Essa aqui eu peguei sobre o axioma da não agressão. Eu peguei naquele artigo, porque o princípio de não agressão é o único condizente com a moralidade e com a ética. Porque o princípio de não agressão é o único condizente com a moralidade e com a ética. E ele parte do princípio axiomático, que é a mesma coisa que ele faz na Ética da Liberdade, fundamentando depois. E como o For falou, a gente ancorou no livro, tá aqui ele chamando de axioma. Ficar falando de semântica, eu acho que não... Como a gente semântica de um cara morto que já escreveu um livro, a gente simplesmente pegou, digamos, tirou da boca do Hofbauer a definição. A gente também. Tá, então... Na boca do Hofbauer. Não, vocês estão usando o Hoppe. Você estava usando agora há pouco. A gente está discutindo os dois, na verdade. Não, espera aí. Eu fiz no argumento anterior falando do Ética da Liberdade. E a gente está falando da Ética da Liberdade. Sim. Nesse momento. Sim, a gente está falando do argumento rothbardiano. Detalhe que vocês estão pegando de vez em quando, voltando e falando: ah, mas o Hoppe, no teoria do coisa, falou isso aqui. E daí, então, o argumento está correto. Não está. A gente já demonstrou várias vezes para vocês que não está correto. A gente não falou que o argumento... A gente não falou que o argumento do Hofbauer está correto. A gente está tentando mostrar que ele não usou como princípio. As definições que vocês usaram estão fora do que foi definido pelo Hofbauer. É isso que a gente está demonstrando para vocês e assim se torna errado o argumento completamente. Qual a definição? Definição de axioma. Ele utilizou como axioma. Algo inegável que daí justifica o direito natural. Ele se fundamenta no direito natural e propriedade para definir o que são agressões e defesa. E ele demonstra, tenta, deixando isso bem claro, um axioma pelo qual determina que é necessariamente correto a escolha por não agressão. Só que ele falhou. Ele falhou de dois pontos. Por causa que não é um axioma. Não é um axioma e ele não consegue fundamentar isso sem cair num non sequitur. Não, e detalhe que que o Hofbauer, ele usa isso em duas definições dele. A primeira, que é o axioma da não agressão, que é de falar do primeiro. E a segunda, que é uma verdade autoevidente, perdão. E o segundo, que é o PNA, que é o princípio primeiro. Então, nessas duas, ele está falando sobre ser o primeiro, é o que justifica, é o anterior, é o primeiro, o resto é corolário. E o que a gente está falando é que a ética argumentativa, que é a justificativa da norma de não agressão, mas da norma, sem o P do PNA. A não agressão como normatividade só pode ser fundamentada pela parte pragmática transcendental da ética. Deixa eu perguntar uma coisa. O Hofbauer... Fala então. Como a gente disse, ele parte da natureza, ele define como propriedade. Então, e depois, o que ele define como agressão não é mais princípio. Ele está se baseando naquilo que ele já definiu como propriedade.
Ai, não, cara. Tu partir do argumento não quer dizer que esse seja o princípio. O princípio é a fundamentação pelo qual tu não consegue negar. Não quer dizer que ele precisa expor isso primeiro, mas é onde está Ele a está base do argumento. justificando nisso, ele está ancorando o argumento nisso. Entendeu? Tipo, vocês estão dando uma confundidinha que acha que, tipo, o princípio é por ordem cronológica aonde que o cara faz argumento. Mas não, é onde o argumento está sólido. Mas você pode começar a ética argumentativa indo direto lá na contradição. Foi vocês que falaram isso. Voltar para conflito. Você pode fazer isso, mas o princípio é o PNA, no caso do Rothbard, entendeu? Vocês falaram que o princípio tem que ser o primeiro. Sim, a justificativa. Onde... mas assim, cronologicamente, o cara não precisa apresentar esse aqui agora e depois fazendo uma escalinha. Mas é onde que é irredutível o argumento, entendeu? Sim. Ou vocês entenderam o que? A gente disse que, se ele não colocou como premissa inicial, não é isso. Se fosse premissa primeira, a gente teria dito premissa primeira. Ele está falando de princípio, irredutível e autoevidente. Isso que o PNA não é. Peraí. É isso agora. Como é que alguma coisa pode não ser a primeira premissa, quer dizer, ser a primeira premissa e não ser o primeiro princípio? Porque o princípio é uma justificativa, ele é uma questão irredutível que demonstra que está verdadeiro, ele não necessita ser verdadeiro. Ele não necessita ser o primeiro. Como ele justifica? Ele justifica que se você ferir o PNA da natureza humana. Oi? Cortou. Ele justifica Tu sabe a diferença entre a natureza humana. Sólido? Não, tu não consegue, isso daí é inconsistente. Tu sabe a diferença entre argumento Ele fala que se você ferir o PNA, você está indo contra... Sim, Lucas, se tu tá falando, a natureza humana... Natural. E então tu não pode ir contra ela. Norma, isso se chama guilhotina de Hume. Caiu, tá? Então não é um princípio válido também. Non sequitur. Sim. A gente sabe que o Foucault está defendendo que não, nunca foi. Nunca foi o quê? Peraí. Usado dessa forma como princípio. Lucas, rapidão. Cara, agora, é o seguinte, deixa eu só dar um ponto. A gente pega, eu e o For, a gente tá explicando aqui com calma, e daí a gente termina, e daí vocês voltam nessa mesma parte de que ele não tava justificando como princípio, cara. Eu dei aqui a parte de que o Rothbard semanticamente usa axioma central, a gente não está usando como a primeira premissa, mas sim... Não é premissa primeira, é princípio, autoevidente, irredutível, verdadeiro. Exato. Aí a hora que a gente termina toda essa argumentação, a gente ainda dá uma explicada para facilitar pro pessoal da live aí. Aí vocês pegam e voltam no mesmo ponto, cara. Não, então eu não sei desse ponto. Hã? Ponto que vocês agora jogaram o argumento de que é o PNA que fundamenta toda a ética do Rothbard. Tu sabe o que é sabe o que é um argumento válido e um argumento sólido? Hã? Um argumento válido e sólido. Se tu quiser, o Bot explica isso aí, porque ele até fez um tweet sobre isso, se ele quiser ir em frente. Não, deixa eu terminar. Não, eu quero saber, deixa o Lucas responder e daí tu complementa esse. Porque eu tô vendo que o problema é isso. É lógica aristotélica que não está sendo demonstrada. Sabe o que é um argumento válido? Se eu responder, serve? Pode ser, qualquer um dos dois. Porque eu tô começando a ficar assustado aqui, porque o negócio... E cansado também. Eu tô começando a ficar frustrado, daqui a pouco eu não vou mais me controlar. Vou começar a jogar por do que canto. Cara, eu digo mesmo, e você não precisa usar esse tipo de tática emocional. Não é uma tática emocional, cara. Eu tô literalmente ficando cansado. Não, é sério. Eu também tô cansado, cara. Então define isso daí, porque eu tô vendo que esse é o erro. Vai ter que voltar pro cerne da questão, e é justamente uma questão de Aristóteles. Diferencia isso daqui, que é um argumento válido, um raciocínio lógico válido e sólido. Qual que é a diferença dos dois? Por favor, demonstre pra mim. Um raciocínio lógico válido é aquele no qual a conclusão segue das premissas, independentemente de elas serem verdadeiras ou não. E sólido é no qual as premissas são verdadeiras, portanto a conclusão é verdadeira. Para ser sólido precisa ser válido, mas para ser válido não precisa ser sólido. Exato. Sabe o que o princípio faz?
Cortou. Sabe o que o princípio faz nesse caso? Ele fundamenta toda A o premissa, argumento. ele é o argumento, ele é o ponto, ele é a proposição irredutível, autoevidente, tá? E verdadeira, que fundamenta as premissas. Ele não tem como ser negado. Então ele fundamenta as premissas e torna um argumento. Tem que ter o princípio. Ele não precisa ser a primeira coisa que tu apresenta. Então eu não sei de onde que vocês estão tirando que a gente disse que princípio é a primeira premissa. Sinceramente, eu gostaria que o pessoal pudesse voltar à live e cortar um pedaço que a gente falou isso. Porque vocês tiraram isso aí do ar, do nada. Isso tá ficando cansativo. E se a gente algum Vocês dia falaram falar, que vai o tá princípio não pode. O princípio é o que justifica o argumento. Não foi? Sim, é o que Concorda? fundamenta as premissas. Ele Sim, é cara. auto-evidente, vai mostrar que tu vai partir do argumento, mostrar que o argumento é válido, tu chega no princípio, ele é redutível, auto-evidente e verdadeiro por necessidade, tá? E por definição ele tem que ser assim. E por ele fazer isso, ele fundamenta todas as premissas que tu faz. Mas não é a premissa E a primeira, exatamente. Então, Mas a forma que Hofbauer faz isso não é tipo PNA é o princípio. Por que ele fala que deve Ele existir um fala princípio que de não Ele agressão? fala só na porque- definição apenas. Só na... ele Porque só se fala- você agredir, você tá indo contra a própria natureza humana. É isso que ele fala. Esse seria o princípio. Tá, mas por que isso seria válido? Tipo, por que esse argumento seria sólido, não só válido? Não tá defendendo. Não, é que... Não, calma, para de fazer... O PNA não é o na princípio. boa, Por vez, na boa. por favor, Para de fazer por um monte de favor. dele. Modera. Por vez. Para de fazer Por monte favor, de Bailey, um cara. por vez. Toda vez que a gente mostra teu erro, tu sai do monte e vai pro Bailey, que teu Bailey é tipo, mas eu não estou concordando. Cara, toma uma posição. Ou tu vai demonstrar o argumento, mesmo tu não concordando, mas para de toda vez que a gente pegar e demonstrar que tu tá errado, tu falar, mas eu não concordo. É tipo o Paulo Cogos, faz um argumento do Morer Hofbauer, daí tu mostra que tá errado ele, mas eu não sou rothbardiano. Tá? Para com esse monte em Bailey, toma vergonha na cara, cara, porque tá ficando cansativo. Ué, desde o começo a gente tá falando que a gente não é Hofbardiano. A gente Mas tá falando então que não o tenta PNA não é o justificar. princípio dele. É isso que Mas a a gente gente tá já falando. demonstrou que é. Caramba. Caramba, Cara, cara. Você falou que o Hofbauer não demonstra o PNA como princípio. Ele tão não demonstra que ele chamou o PNA de princípio E axioma. e axioma. Ele colocou essas palavras só pra dar uma zoadinha. Só pra Por que ele chamou de axioma? Porque se você faz alguma coisa, agride alguém, você vai contra a natureza humana. Ai, meu Deus. Tá. Deixa eu tentar explicar de novo. Eu vou ir bem lento e eu vou tentar ser o mais calmo possível, tá? O que valida as premissas dele estarem corretas? Elas têm que ser... O argumento dele está sólido, as premissas têm que ser verdadeiras. Elas têm que ser verdadeiras e o argumento seguir de uma forma válida em cima disso, tá? O detalhe é que eu posso partir de premissas postuladas, entendeu? Sair fazendo negócio, chegar numa conclusão e essa conclusão ser um axioma autoevidente, inegável. Eu posso fazer isso, tanto que o Hoppe faz isso. O detalhe que, o Hofbauer não fez isso, ele não conseguiu, ele tentou, mas falhou. E 2, a tentativa de fundamentar dele não tem como ser um princípio porque ela é teleológica, ela não é deôntica. A deôntica que é necessária. Então esse é o erro. E não adianta tu pegar e falar, tá, mas é que eu não sou rothbardiano. Isso não mostra que a gente tá errado. Isso só simplesmente tá dizendo assim, mas eu não concordo com o cara a princípio. Tá, mas a gente tá mostrando o erro. Mas eu não concordava com ele. Sabe, tu não tá respondendo a gente. Tu simplesmente tá tentando tapar a bunda. Não, a única coisa que tipo, vocês estão fazendo é falar que devido à ordem que o Hofbauer usa o cacete do argumento dele, ele não usa o PNA como princípio. Mas ele tão não usa o PNA como princípio que ele chamou de princípio. E define como princípio primeiro, basicamente. Exatamente, é onde que ele fundamenta toda a estrutura dele. E vocês jogam ainda uma... Não, mas olha, vocês estão errados porque ele não usa como premissa primeira. Mas a gente nunca falou que ele usava. Espera. Posso falar alguma coisa? Pode? Pode. Então, eu não... É que vocês fizeram um comentário antes. Eu não tô defendendo o... Eu não tô dizendo que o PNA não é um princípio por causa da ordem cronológica do livro. Isso foi o Lucas. Que o Lucas é teu parceiro do debate, esse que é o problema. A gente tá atacando esse ponto porque o Lucas tá expondo ele.
Enfim, eu tô dizendo realmente que é a ordem lógica. Eu entendi o ponto de vocês. Você pode postular algumas coisas e chegar num ponto para demonstrar, digamos assim, que seria. Mas posso me referir ao e-mail do Ropa que ele mandou para você? Sim. Que ele dá para dizer que o PNA não é um princípio primeiro. Que a ética argumentativa justifica a autopropriedade privada como normatividade. E essa é anterior. Não. O e-mail dele aqui. Esse aí foi o que ele mandou pro outro. Peraí que eu vou vir pra que ele mandou pro fórum. Peraí. Deixa eu ler aqui, ó. Minuto. Aqui, ó. Que ele mandou pro for. Claro que o PNA não pode ser considerado um princípio, ou o princípio, porque sem esclarecer primeiro o que é propriedade, não há como diferenciar agressão e defesa. E a propriedade é um normativo, no caso. Exato. Pra avisar. E daí tu não pode fazer um normativo que seja um princípio primeiro, que ele é fundamentado em cima de outro normativo. Exato. E o Ropa faz isso com, de novo, a estrutura transcendental da argumentação. E daí que ele deixa claro os conceitos de propriedade, deixa claro os conceitos de agressão e mostra que a ética dele é irrefutável, porque senão você vai cair numa contradição performática. Sim, que o Ropa não faz isso. E eu sei que vocês não concordam, mas eu estou mostrando a peça que está faltando para esse princípio ser válido. Na verdade, as duas. Né? Ele não pode ser teleológico, ele deveria ser deôntico e ele deveria ter uma condição transcendental para demonstrar a validade da norma como algo inegável axiomático, que é o que o Ropa faz para propriedade privada. A norma de não agressão é um corolário disso. Tudo bem. Só esclarecer um ponto. Quando você fala que eu estou reproduzindo corretamente quando eu digo que o argumento do Rothbard ele é teleológico, não é? Sim. No caso, teleológico, causa final. Sim. Por causa da natureza Essa causa humana. final seria o quê? No final, tu segue a norma pela natureza humana, que é o que cai na guilhotina de Hume. Tudo bem, perfeito. Guilhotina de Hume o pessoal tá perguntando no chat, é derivar uma norma de um fato. Você cai numa falácia de non sequitur nisso. Não tem lógica derivar uma norma de um fato. Só para falar aí. Eu acabei me perdendo um pouco com o que vocês comentaram sobre e-mail. Acho que vocês não vão concordar comigo, mas a questão é que, lendo o e-mail dele, digamos assim, não é nenhuma impressão. Claro que ele está fazendo basicamente o mesmo argumento que eu fiz. Quem? O Ropa, obviamente. O Ropa, tá falando. O Ropa, sim. no e-mail dele. Ele fala justamente, sem clarificar primeiro o que é propriedade, não há forma de distinguir o que é agressão e o que é defesa. Sim. O detalhe que essa clarificação... É pelo a priori da argumentação. O que o Ropa faz é demonstrar que a propriedade é o princípio. O que o Rothbard tentou fazer é postular a propriedade, tá? E demonstrar que é necessário, o princípio da não agressão é irredutível, necessariamente verdadeiro e autoevidente, e isso fundamenta a norma de propriedade. Só que ele falhou nisso. A conclusão, obviamente, está errada, e vocês já disseram que vocês não concordam com isso daí. O ponto que a gente ainda está te dizendo é que não tem como essa fundamentação ocorrer, e por causa que seria uma norma teleológica, e o Ropa refutou isso pelo fato que ele fundamentou deonticamente. Então ele fundamentou na questão necessária para a ação, não pelo fim. Então, isso que ele refutou. Ele impossibilitou desse argumento estar correto, mesmo que tu mudasse a justificativa. E, cara, a gente não querendo dizer que a gente fez isso, mas tá quase um ad nauseam. A gente tá repetindo e repetindo e repetindo, e vocês voltam pro mesmo. Tô até ficando tonto de tanto círculo que tá aqui. E eu não quero fazer um ataque à pessoa e tudo mais, tá? Mas só vou deixar claro que eu acho que isso daí faz com parte na tua discordância sobre o Kant, Leandro, que eu não quero trazer isso pra discussão, mas só tô dizendo, eu vejo que seja boa parte isso daí. Que seja um problema na divisão entre teleologia e argumento deôntico. Crítica deôntica, no caso.
Deontologia. Sim. E de novo, eu não tô querendo argumentar isso aqui pra, olha só como eu sou superior, eu sou filósofo e serei lembrado daqui... A milênios. Daqui milênios, daqui 1 zilhão de anos, eu serei lembrado e terão status. Não tô querendo fazer isso. Eu tô querendo simplesmente que vocês entendam o ponto. Porque, cara, pensa o seguinte, o que eu ganho, digamos assim, tendo que pegar e discutir esse tipo de coisa, tá? Vamos colocar assim, eu estando correto, o que eu ganho? A primeira coisa que eu tô querendo ganhar aqui é que vocês se convençam da verdade. E daí a gente consiga parar de ter essa treta e eu e vocês conseguimos agora puxar todo o nosso tempo para encontrar mais a verdade. O que acontece agora se a gente começar a juntar stop e ética argumentativa? Entende? Isso eu quero fazer no libertarianismo. É isso que eu falei lá no início, que eu quero levantar a barra do que é o libertário médio. Esse é o meu ponto. O detalhe que eu pegar e ficar tendo que voltando atrás e explicar, não, cara, gente, não é princípio, não, cara, não, olha aqui, ó, isso aqui. Isso daí é chato até pra mim. Eu não gosto de fazer isso. Eu tô sendo bem sincero contigo, eu não gosto de fazer o que eu estou fazendo agora. Eu tô fazendo por pura necessidade, porque para eu fazer o que eu quero fazer depois, que é aprofundar o conhecimento libertário, eu tenho que primeiro colocar a ordem na casa. Eu tenho que primeiro pegar e começar a ver quem tá sendo inconsistente, é eu ou é tu, ou nós dois. Porque não dá pros dois ser consistentes ao mesmo tempo. A não ser que esteja tendo um erro de comunicação. A gente tá falando a mesma coisa, só que a gente já mostrou que não é. Entende? Então, eu não tô aqui querendo pagar de foda, pagar de galo e falar eu refuto todo mundo. Eu tô querendo primeiro chegar numa conclusão que a gente consiga concordar e para depois avançar o conhecimento libertário. Detalhe que isso não tá acontecendo, eu tô começando a ficar frustrado. Porque eu tô vendo que eu não vou conseguir concluir o que eu quero, que é aprofundar o conhecimento. Por isso que eu tô ficando cansado e puto. Entende? Pergunta, depois você pergunta pro GB. Eu falei, cara, eu tenho um ódio profundo de ter que fazer um debate desse, mas eu tenho que fazer. Vocês podem ver a live que eu compareci com o For refutando o Alexandre Portes, eu não falei o que eu poderia estar fazendo nesse momento e no dia da live. Podia estar escrevendo artigo pro pessoal. Podia estar lendo para aprimorar até o meu conhecimento e depois levar pro pessoal. Podia estar terminando meu livro do localismo que eu vou fazer. Mas não, a gente tem que ficar discutindo esses pontos até que fácil, velho. Tipo, sim, é um ponto que... no sentido de ser fácil de esclarecer. Você mostra aqui e tal, Hopper has proven me wrong. Só isso aí, tipo, se eu mandasse isso... O trabalho já tá feito. Volta. Acabou, fecha o debate. Só que eu tenho que vir aqui explicar, aí o cara fica dando volta aí tem que explicar de novo. É uma perda de tempo que enche o saco, cara, mas é necessária. O que eu tô me mantendo aqui pra simplesmente não falar, digamos assim, foda-se essa merda, eu sei que eu tô perdendo meu tempo, é que eu sei que tem um público que tá vendo e provavelmente deve estar entendendo. É a única coisa que me motiva a ficar aqui. Porque se aqui fosse uma discussão em privado, eu ia falar, não, cara, ó, tá aqui os livros, desejo boa sorte pra ti, eu não vou mais ficar em cima disso aqui. Seria basicamente esse o meu ponto. Porque, cara, é sério, é frustrante. Chega a ser frustrante. A gente fazer o mesmo ponto pelo menos umas 10 vezes pra vocês ficarem voltando ou colocando coisa que a gente não falou. É só isso. E eu, tipo, ainda falei pro bot, acho que essa live vai ser rápido, vai ser, tipo, menos de meia hora pra explicar o ponto, a gente só faz o arremate ali do que seriam as questões do localismo que eu quero apresentar. Mas não, nem isso acontece. Então, se vocês quiserem continuar, cara, não tô dizendo assim, desistam. Não tô falando isso. Eu tô dizendo, se vocês querem continuar, cara, bate no ponto. Vocês não estão fazendo isso. Isso que tá deixando a gente nervoso. Sabe? Nervoso que eu digo assim, com uma ansiedade. É só isso. Eu não tô querendo pegar e cuspir na cara de vocês e falar, vocês têm que beijar meu pé agora. Não é isso. Se vocês estão entendendo isso, tá errado. Tá? É simplesmente que eu não tenho paciência. Ninguém alegou isso, cara. Intenções de vocês. Não, pode ser que o pessoal pense isso. Eu só tô querendo deixar bem claro. As minhas intenções nesse debate são puramente encontrar a verdade. Não é eu pegar e massagear meu ego. Se fosse, eu tava fazendo um show aqui. Eu tava falando, caralho, olha aqui, sabe? Eu estaria fazendo um circo. Seria muito fácil pra mim. Se o For quisesse massagear o ego dele, ele jogava uma partida de xadrez comigo. Sim, eu massageava o meu ego e espancava o bot. É bem fácil. Sabe? Então, tipo, se vocês tiverem um ponto que demonstra esse erro, que a gente tá demonstrando, tipo, se vocês tiverem, não, olha aqui, ó, ele pegou e falou em outro livro que ele escreveu errado, que ele tava bêbado, que ele acordou daí com 2 travecos do lado, sabe? E daí escreveu o livro. Tá, não, tudo bem, agora vocês demonstraram que ele não realmente usou como axioma. Tudo bem, só que nem isso.
A gente colocou o livro, colocou basicamente a palavra do autor que morreu, que não dá para mandar e-mail pro Hofbauer, infelizmente, ele morreu. Então a gente só tem um aluno dele, o Hoppe, né? Talvez o Hoppe não tenha nem tanto interesse em se meter numa briga de libertário, brasileiro ainda por cima, ele vai falar, eu tenho muita gente para remover aqui nos Estados Unidos porque eu vou me importar com um bando de brasileiro. So to speak, exatamente. E tipo, cara, se a gente ficar dependendo de autoridade para avançar o conhecimento brasileiro, a gente tá fudido. Vocês estão ligados disso, né? Porque a gente tá terceirizando tudo que a gente tem que pensar, a gente tá terceirizando para outros. A gente tem que ir atrás. E é por isso que eu e o Bot somos dois cara mala pra caralho. A gente fica lendo, a gente fica discutindo. Cada um manda um pro outro áudio de 6 minutos. Mais eu do que ele, né? Mas... e a gente tá querendo escrever livro, que tá querendo compilar todo o conhecimento em um livro. Todo o conhecimento assim, não tipo tudo que tem no mundo, mas tudo que a gente consegue entender. Dá um trabalho, dá uma frustração desgraçada. A gente quer empurrar o libertarianismo para frente, mas a gente tá perdendo tempo aqui. Esse que é o ponto. Se vocês quiserem ter uma discussão, a gente tá muito aberto a fazer ela. Só que não adianta a gente falar A, vocês entenderem B e responderem C. Porque a gente vai ter que tentar explicar de 500 formas diferentes. É só isso. Não, beleza. Não foi a minha intenção apelar pra A de cansaço. Mas, tipo assim, porque eu realmente tava com essa dúvida aí. Que eu não tava entendendo, eu acho, qual é o seu ponto aí do PNA. Mas não foi a minha intenção querer encher o saco ou alguma coisa assim. Não tô dizendo que, tipo, tu tá falando isso pra me irritar. O detalhe é que eu tô dizendo que o fato de tu estar falando isso acaba sendo irritante. Irritar tá no receptor, entende? Tá eu vendo a coisa acontecer. Porque eu tô entendendo, digamos, a tua dúvida, só que o que também tá me frustrando é que por mais que a gente explique, tu volta nela. Entende? É tipo, explica uma coisa. Umas 10 vezes. Exato. Tipo, as duas primeiras, tipo, a terceira, tá, agora a gente tá se dobrando em 8 pra conseguir pegar e responder, sendo que todo mundo que viu o Mythbusters sabe que só pode dobrar em 7, né? Ou pelo menos eles refutaram esse mito, agora não lembro. Então, isso que tá começando a ficar cansativo, a gente tá patinando. O que eu vou dizer da minha parte é que não é prazeroso pra mim também. Tipo, vocês acham que também que se eu tô aqui só pra tentar fazer resistência, alguma coisa assim? Não é isso. Tanto que essa discussão... Não, também vou falar das minhas intenções. Tanto que essa discussão eu tinha abandonado. Só que daí eu retomei porque eu fiquei bravo com aquela live que foi feita. Sim, mas agora tu tá entendendo por que é necessário aquele tipo de live? Porque olha no ponto que a gente tá. Na verdade, não. Como assim? Porque a live não esclareceu isso. Sim, normalmente o bom é tu chamar o cara pra esclarecer. Se tu não queria, tu mesmo disse. O que tu te motivou a debater foi a live. Viu como funcionou? Cara, mas eu achei que a gente foi até bem claro na live lá do PNA. Talvez não tenha sido tanto, mas... É que a gente não foi minucioso ponto a ponto, pega, tá aqui, que é referência. É pra isso que serve o debate. Mas, tipo, lá na live a gente explicou que o Rothbard partiu de princípio teleológico, a gente explicou que o Hoppe pegou isso pelos pressupostos praxeológicos que são transcendentais da ética. A priori, ainda por cima. Exatamente. É transcendental, no caso. Então, tipo, igual um debate, claro que não foi tão esclarecedor, porque daí você pode falar, mas isso, que às vezes na hora a gente não tinha nem esse questionamento pra gente. Sim, a gente nem pensou que seria uma dúvida. Exatamente. Tô dizendo, olha como a gente é superior e está acima das dúvidas dos plebeus. Não é isso. É só que, tipo, cara, tu tem uma dúvida, eu tenho outra. Eu tô preocupado com as minhas, normalmente. Sabe? É só deixar claro, eu não tô querendo sair com ar de pompa daqui. Não tô alegando isso. Não, eu sei que não tá. É que a gente tem público também. Eu quero deixar isso claro pro pessoal do público também, que é importante. Tudo bem. A questão é a seguinte, cara. Pelo menos da minha parte, eu digo que eu tô tão necessidade de esclarecer isso, não sei se tanta quanto vocês, mas estou sentindo bastante necessidade de esclarecer isso e estou igualmente, eu posso dizer igualmente frustrado e cansado, porque, por exemplo, quando vocês... talvez seja uma questão de entendimento, eu não vou conseguir... Cortou. Não, você falou ele falou, eu não vou conseguir... Assim, eu não vou conseguir desmentir isso, mas
é bastante difícil para mim, não consigo racionalizar bem ainda, fazer essa dissociação entre o que seria o primeiro, no sentido de princípio, sei lá, o que justifica todo o resto, e uma partida, digamos assim. Porque isso vem até do meu entendimento do... Eu não estou querendo usar argumento de autoridade, mas vem do meu entendimento do argumento da declaração do Hoppe no e-mail, entendimento do texto mesmo, do Ética da Liberdade. Eu não estou dizendo porque o Rothbard falou, simplesmente a forma que eu estou entendendo como é a estrutura do argumento dele. Cara, deixa eu tentar te esclarecer um pouco isso. Imagina que o Mises ele tivesse explicado todos os fenômenos cataláticos e como eles funcionam, etc., feito as refutações lá dele, e depois ele começasse a estudar a estrutura priorística da ação. E ele chegasse e isse até o ponto de que seres humanos agem. Você conseguiu compreender que aí ele usou a premissa primeira dele, foi, digamos, a expansão de crédito, ele explicou tudo lá, mas o princípio dele foi o axioma? Foi Digamos, o não, eu tô ele fazendo, só jogou na conclusão. Sim. eu tô fazendo, o Mises ele faz do jeito que é melhor para entender. Ele faz uma pirâmide invertida, ele pega do primeiro axioma, que seres humanos agem, Que é um princípio. Seres humanos agem, que é o princípio, e Quase começa a desenvolver toda a estrutura priorística da ação, explicando, aí depois ele vai para os fenômenos cataláticos. Só lá no final Agora, do livro que ele fala de economia mesmo, digamos assim. Exato. Agora, digamos que ele faça o contrário. Daria também, tipo, o livro não ia estar errado. Daí ficaria um pouco mais confuso, tal, mas o argumento dele não estaria errado. Ele ainda estaria usando o axioma como princípio, mas não como premissa primeira. Que é o que o Rothbard faz, entendeu? É basicamente isso. O Mises hoje, a ação humana, o indivíduo age, é o princípio e a premissa primeira, mas poderia não ser a premissa primeira. Só ia mudar a ordem do argumento, mas não quer dizer que o argumento está errado. Exatamente. Ele só é que o argumento dele de sair da catalaxia e chegar no princípio, isso seria um argumento reducionista. Ele estaria reduzindo até chegar num ponto irredutível. Ele vai falar, então, por conclusão, indivíduos agem. E isso daí fundamentaria todo o resto. Ele faz um ponto expansionista. Ele faz um ponto expansionista. Ele parte de um princípio redutivo e constrói daí. O detalhe do ponto do Rothbard é um reducionista, só que ele reduz e não consegue cair no princípio. Daí ele erra. Do Rothbard. Do Rothbard, entende? O do Hoppe, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, ele parte de outros axiomas, outras verdades autoevidentes, só que elas falam sobre outras áreas. E daí ele vai fundamentando elas até que ele chega num ponto que ele simplesmente demonstra, bem, aqui está uma coisa que fundamenta outra, sabe? Aqui está uma coisa que fundamenta a lei. Entende? Então ele chegou num princípio partindo de outros axiomas. Só que este axioma, quando ele fala autopropriedade, se torna autoevidente por causa que tu está analisando com todo o escopo da... Entende? A lei de propriedade não fala sobre praxeologia. Ela está pauterada em praxeologia, só que o princípio que o Hoppe demonstra é uma crítica deontica, é outra coisa. Então pode sim ter outro princípio. Tu pode ter 3 princípios na coisa, sabe? É tipo... Outro exemplo, que se tu leu Kant, espaço e tempo, eles são irredutíveis ambos, só que eles não são a mesma coisa. Então, a estética transcendental, ela utiliza a intuição pura, né? Utiliza do espaço e do tempo, continuidade e simultaneidade, entende? Que é condição de possibilidade para o fenômeno. Sim, exato. E parte disso aí, são axiomáticos. Com esse exemplo aí do Mises, eu acho que entendi. Exatamente. Mas a pergunta é a seguinte: se o Mises tivesse escrito o livro dessa forma, a estrutura do argumento dele não estaria errada? Não. Mas daí não ficaria... Só seria chato de entender. Exatamente. É que o Mises foi muito didático, na minha opinião, apesar de tratar de certas coisas difíceis. Mas daí aí é uma questão de organização, não sobre a validade epistêmica do argumento. Aí seria uma questão de organização estética mesmo.
Organização Seria de basicamente fato, tu ter uma boa retórica, tu conseguir passar a informação de uma forma clara. Exato, Entende? de didaticidade. O Mises Exato, conseguiu ser o muito Mises é foda didático. nisso. O Kant não. O Kant é um bosta nisso. É a pior cara do mundo para escrever foi o Kant. Pois o Hayek. Pior que o Porto. É, também. Não, o Porto ele não consegue nem fazer uma frase sem gaguejar, cara. Não... Ah, que ele acha, né? Ele acha, assim. Respeita a opinião aí. Palpito, logo existo. Então, cara, esse que é o problema que a gente tá te dizendo. Primeiro que, não que digamos, está de cabeça para baixo, logo está errado. Não, ele apresenta de cabeça para baixo o negócio, ele não coloca o princípio como premissa, ele coloca na conclusão, mas se o princípio está verdadeiro, se o princípio é válido, não importa se ele está começando com o que o princípio fundamenta. Se ele chegar no princípio e demonstrar ele como válido e tudo segue, as premissas são verdadeiras, o argumento é sólido. E daí não tem xixi, minha nega. O argumento tá certo. Entende? Isso aí é do sargento, aquele cara lá doidão que se elegeu. Tô ligado. Mas só que o detalhe é que não acontece isso. Então as premissas necessariamente têm que estar... elas vão estar, digamos assim, sem fundamentação. Porque ele não consegue fazer um argumento válido. Então se o argumento, como o próprio Ancapep falou, se o argumento não é válido, ele não tem como ser sólido. Entende? Tá. O que eu... Eu acho que a gente terminou esse ponto. Entendi aí.